Alô, 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 está funcionando? Gente, boa noite a todos e todas, obrigado pela presença de vocês. Eu acho que é um enorme prazer para mim e para a Cristina Jaduar estar aqui nesse encontro com o Trevisan. Eu queria agradecer a Carol Rodrigues, que é a curadora, a Josélia Aguiar, que é a diretora da Biblioteca Mário de Andrade, pela iniciativa, pelos convites e pela oportunidade desse encontro. Eu acho que quando eu falo que é um imenso prazer, não é mera retórica. Eu acho que a gente é atravessado num contato mais direto com a obra e com a vida do Trevisan por isso, pelo prazer. Não só um prazer estético de consumir a obra dele, mas também o prazer como uma questão central na obra. Eu acho que com a visão de um prazer dialético, com a noção de que da nossa insuficiência crônica, mas ainda assim com a noção de que é em torno do prazer, é em busca do prazer, ou em nome do desejo, que nós nos movimentamos, nós vivemos e nós lutamos. Eu ousaria dizer que talvez é na pulsão do prazer e do desejo que orbitam e habitam muitos dos seus personagens, dos seus questionamentos. O Trevisan nasceu em Ribeirão Bonito, em 1944, é fã do Rimbaud, é autor de 14 livros de ensaios, romances e contos, recebeu vários prêmios e é traduzido para várias línguas, húngaro, polonês. Ficaram boas as traduções? Você gostou? E é também conhecido e destacado como um ativista de direitos humanos, né? Eu acho que nos anos 70, no auge da ditadura militar, ele criou um movimento chamado Somos, em defesa da diversidade sexual, e também, nesse mesmo período, ele foi um dos fundadores do Lampião da Esquina, que foi o primeiro mensário voltado para a comunidade, na época, homossexual, né? Hoje, com algumas... E o último livro dele, recentíssimo agora, de novembro, é A Idade de Ouro do Brasil, que saiu pela Alfaguara. Nós vamos falar sobre isso aqui, naturalmente, mas, grosso modo, talvez seja a disputa de poder no submundo da política e das travestis paulistanas, né? E, além de escritor, o Trevisan também é jornalista, dramaturgo, cineasta, roteirista. Eu acho que ele pode ter um testemunho importante nesse momento em que algumas figuras do poder falam no retorno do AI-5, porque foi no período do AI-5, do primeiro, que ele assumiu a sua homossexualidade, que é uma questão também importante na sua produção intelectual e artística, num momento onde se vivia uma opressão política e social, e nesse período ele se exilou nos Estados Unidos, mais precisamente na Califórnia, que era um templo da contracultura, e acho que ali se assumiu politicamente, né? É isso que você disse. E talvez um dos produtos mais conhecidos dessa produção política e ativa dele seja esse clássico, que se chama Devassos no Paraíso, a homossexualidade no Brasil da colônia à atualidade. A primeira edição do livro saiu em 1986, é isso, no auge da AIDS, da epidemia da AIDS, e um livro que fala... é um livro de ensaio, multidisciplinar, ele é bastante original também no seu formato, não acadêmico, embora com uma pesquisa riquíssima, e que fala, por exemplo, da Inquisição contra os homossexuais no Brasil, chega nas últimas edições às paradas LGBTQ+, e também trata da questão da vida privada de parcela desse segmento da sociedade. Essa última edição, a quarta, saiu em 2018. Ele tem uma capa da Laerte Coutinho, que é uma capa irreverente, bastante interessante. E ele termina com uma frase que eu gosto muito, que eu vou ler aqui, que eu acho que fiquei com ela. Quanto mais escuridão dos opressores, maior será a luz emitida pela purpurina dos oprimidos.
Então, aqui eu acho que nessa conversa a gente vai poder falar um pouco da Purpurina dos Oprimidos, do início da sua carreira, das suas motivações, onde estamos, para onde iremos, né? Para quem não conhece, eu queria apresentar também aqui a minha colega de bancada. Eu vou ter que ler, porque ela é uma pessoa que faz muita coisa. É a Cristina Jaduar, é escritora Judar. É escritora e jornalista, é autora das HQs Lina e Vermelho, Vivo, do livro de contos Roteiros para uma Vida Curta, que foi menção honrosa no Prêmio Sesc de Literatura em 2014, e do romance 8/7, finalista do Prêmio Jabuti de 2018, e ganhador do Prêmio São Paulo de Literatura de 2018. Ela é uma das organizadoras da antologia de autores LGBTQs, A Resistência dos Vagalumes, lançada em junho deste ano, que eu acho que tem a colaboração do Trevisan, né? O meu nome é Robinson Borges, eu sou jornalista e psicanalista. Bom, Trevisan, eu queria começar aqui com uma pergunta do início mesmo. Queria que você, quando foi que você, pela primeira vez, se viu como artista? Quer dizer, você dá o início de tudo isso, que você se viu como uma possibilidade de expressão, como artista, e se a literatura já despontava ali como uma forma de suporte para você começar na carreira? Eu só queria pedir licença, Robinson, para agradecer a presença tanto de vocês, queridos e admirados e admirada, e a presença de vocês também, que me deixa muito feliz e me emociona saber que a gente tem interlocutores e interlocutoras. E dizer que vir até aqui, estar nessa posição, eu sou um caipira do interior, naturalmente, e eu nunca perdi esse senso do caipira no sentido mais legítimo, que é aquele meio escondido, meio tímido. Eu me sinto, eu não diria constrangido, mas com uma responsabilidade muito acima do que eu poderia suportar, o fato de estar aqui como um escritor com, enfim, uma história, não é? E participando da história de muitas pessoas. Isso me remete ao papel que eu estaria exercendo a contragosto e com muito gosto. E é uma espécie de missão, muitas vezes eu falei disso já, que chega a me assustar, porque eu já tenho uma elaboração a respeito desse papel, uma elaboração, inclusive, ficcional, não apenas uma elaboração, digamos, mais de um ponto de vista histórico, mas uma elaboração ficcional que está presente, por exemplo, em Ana em Veneza, o meu romance de 94, no qual existe um personagem de um pintor alcoólatra alemão, que é o amante da minha personagem Ana, que é uma negra exilada na Europa, e, num determinado momento, um pouco antes de morrer, esse personagem, ele chama a Ana e tem uma longa conversa com ela, que, na verdade, é uma conversa muito íntima, consigo próprio, a partir de toda a relação intensa e amorosa e contraditória que ele tem com a Ana, e ele expressa exatamente a ideia do papel do artista. Ele diz, nós somos aqueles que ficamos na ponta dos pés para receber o raio e somos obrigados a transformar em luz. E aí ele termina mencionando que esse papel não se esgota numa única pessoa, num único personagem, mas percorre toda a história, porque a missão é carregar o estandarte, ele diz, rubro da poesia
que vai passando de mão em mão. E aí ele faz um relato dos vários grandes poetas que foram carregando esse estandarte e chegaram até ele, e ele treme diante dessa responsabilidade. É o que eu estou sentindo agora, tremendo, e quando eu digo a contragosto, existe sim um medo de terem me colocado nas mãos o estandarte da poesia, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma alegria imensa de estar segurando esse estandarte e podendo passar adiante. E sei, por exemplo, que vocês que estão aqui presentes compreendem o sentido desse estandarte e por isso estão aqui. Não é? Então, só para te... Desculpe eu me intrometer antes de responder a sua pergunta, mas eu realmente precisava encontrar o meu lugar aqui nesse debate hoje e dizer que talvez eu nunca tenha me dado conta desse papel, ou talvez eu tenha me dado conta muito tarde. Mas o que aconteceu foi que o papel de me expressar, o sentido, a compreensão de me expressar através da ficção, através da criação, me foi dado por esse estandarte que já chegava até mim num cineminha em Ribeirão Bonito, onde eu nasci. Havia as sessões de fim de semana, nos domingos, as matinês, que na verdade eram à tarde. E eu conto esse episódio no Pai Pai, mas talvez ele seja um episódio seminal da compreensão, entre aspas, ou da incompreensão sentida e assumida desse papel. Eu estava vendo um filme com um saquinho de pipoca pavoroso nas mãos, era puro óleo, aquele saquinho minúsculo, não tinha nada a ver com essas coisas sofisticadas e imensas, todo lambuzado de pipoca. Eu estava sendo alfabetizado, não conseguia ler direito os subtítulos, mas lá pelas tantas eu vejo na tela um garotinho levando uma surra do seu professor, com uma vara. Não é? E esse garoto era filho de mineiros e era o primeiro filho daquela família que iria frequentar a escola, que estava frequentando a escola. Portanto, ele tinha muita dificuldade, inclusive muito tímido, daí porque o professor o perseguia. E eu derrubei todo o saquinho de pipoca diante daquela cena porque me perturbou profundamente estar vendo em público, apresentado numa tela de cinema, que para mim era a coisa mais fascinante que podia existir, porque eu era apaixonado pelos meus heróis do cinema, não é? Os heróis dos seriados. E aquele garoto falava uma língua estrangeira que eu não entendia, e, no entanto, ele apanhava e estava apanhando na frente de todos. Aquele garoto não precisava sofrer pelo fato de estar apanhando como se ele fosse culpado. O que significa que eu estava vertendo em cima desse garoto a minha experiência de ser surrado pelo meu pai sem saber por quê. Meu pai é alcoólatra. Aquele momento foi absolutamente transfigurado e epifânico, porque eu percebi que eu não precisava me sentir culpado, que era o meu grande problema. Eu não sabia o que é que eu tinha feito por estar apanhando, não é, com os pontapés e murros muito violentos, tanto que a mamãe gritava: "Você não chute o menino que você pode machucar ali". Eu me lembro muito dessa frase da mamãe. Então, essa experiência, para mim, é como se fosse um momento de iluminação, por isso eu falo em epifania, em que eu me dei conta que havia uma comunicação, eu era representado fora de mim, não é? Ficcionalmente por alguém que eu nunca tinha conhecido, nunca mais iria ver, que falava uma língua estrangeira, e, no entanto, era meu representante ali, no meu papel de dor profunda.
não é que eu tive uma infância pavorosa e uma adolescência idem. Mas então isso é maravilhoso porque só muitos anos depois eu fui descobrir que esse filme era de um cineasta que até hoje é um dos meus autores prediletos, John Ford. Como era verde o meu vale, How Green Was My Valley. Eu guardei o título do filme, mas eu não sabia ainda quem era o diretor naquele momento. Não é? E no seminário, mais tarde, quando eu comecei a estudar cinema, já com entre 13 e 15 anos, eu fui descobrir essa figura e sou até hoje um apaixonado, especialmente pelos westerns do Rastros de Ódio, sobretudo lá em cima, do John Ford. Eu não sei se eu respondi, talvez indiretamente. Sim, claro, plenamente. Boa noite. É uma honra estar aqui, estou muito feliz. Eu gostaria de agradecer o convite para a Josélia e para a Carol. É muito importante, né, estar com uma pessoa que é referência para nós, que faz parte da minha história, né, faz parte da nossa história. E então é muito importante, estou muito honrada. Gostaria de dar um recado só rapidamente, que o pessoal da produção pediu. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, papéis vão ser distribuídos, então é só vocês escreverem que a gente vai lendo conforme o debate, a conversa vai avançando. Eu vou voltar um pouco no tempo, falar sobre o seu início no cinema. E um dos pontos que me marcaram muito. Você tem o curta, Ostentação, de 69, e, na sequência, foi feito Orgia, o Homem que Deu Cria. Entre vários aspectos, eu gostaria de salientar a representação da transgeneridade, que é algo que hoje ainda é difícil, hoje ainda é tabu. De repente, em vários ambientes, quando a gente propõe esse tema, ainda causa estranhamento. E aí eu salientei aqui uma fala da personagem travesti. Ela faz referência ao Brasil e diz: aqui tem tudo que se quiser, homens e mulheres, e tem eu que faço um gênero próprio. Isso é 1970. Como que era? Eu gostaria de saber como que foi para você representar isso e como que era nas artes. O que se dizia sobre isso? Como que era o debate sobre isso? Cristina, você sabe da minha alegria de estar aqui com você, né? Josélia, a minha alegria de você ter me convidado, viu? Você, o Tiago e a Carol. Olha, era tudo pavoroso, especialmente na Boca do Lixo, onde eu, enfim, não sei se me formei, mas onde eu vivia como profissional. Nós tínhamos uma pequena produtora, eu, João Batista de Andrade, o Francisco Ramalho Júnior e o Sidney Paiva Lopes. Tínhamos uma pequena produtora e era um ambiente pavoroso. Eu não suportava aquilo. Eu sei que a Boca é importantíssima, eu sou resultado da Boca, mas o machismo que existia na Boca, eu sentia na própria pele, porque eu estava começando a sair do armário, eu estava começando a me assumir, eu não tinha nenhuma referência, eu não tinha nenhuma autoimagem, nenhuma imagem onde eu pudesse dizer assim sou eu. Para você ter uma ideia, outro dia passei na Avenida Rio Branco e olhei para o Cine Rio Branco, que é um estacionamento em ruínas, e me lembrei que eu vi lá um filme chamado Lawrence da Arábia. E eu comecei imediatamente a escrever um conto. Estou escrevendo esse conto, que se chama O Velho e Seu Amor. E eu me lembro que eu tenho dúvida se eu estava de batina, porque houve um curto período em que eu fui obrigado a usar batina ao sair do seminário menor e na passagem para o seminário maior. Eu estudei no seminário mais avançado da América Latina, em São Carlos, mas o meu bispo era um pavor. Então, ele exigia que a gente, indo para o seminário maior, a gente usasse batina. E eu usei numas férias, foi uma coisa pavorosa, uma sensação horrível. Eu tinha muita vergonha
de aparecer com aquela roupa e de ser notado com aquela roupa. Me lembro que eu entrei no filme depois de começado. Era aquela tela imensa, não é? O Lawrence da Arábia com aquele tema do Maurice Jarre, que é um deslumbramento. E eu fui sofrendo um processo de imantação. O filme tem um clima homoerótico muito presente, mas muito subterrâneo. Talvez por isso seja tão forte. Você sente o filme todo que aquele Lawrence é apaixonado pelos rapazes árabes, não é? E que a revolução que ele está fazendo é uma revolução amorosa. Então, Cristina, eu me apegava nesses pequenos momentos para conseguir encontrar algum tipo de referência. E o conto é exatamente isso. Esse momento do Lawrence da Arábia, com aquela música que eu sempre fui muito melômano, eu sempre amei o seminário, os padres botavam muita música clássica para a gente acordar e dormir nessa fase de seminário muito avançado, em que nós tínhamos muita autonomia, não é? E aí eu me impregnava com essas músicas e elas significavam alguma coisa da minha alma, elas acabavam interpretando. Em Nome do Desejo eu conto muito isso, o significado, por exemplo, do concerto número 2 para piano do Rachmaninoff, para o meu personagem, para o meu protagonista, não é? Que achava que o Rachmaninoff tinha escrito aquele concerto para ele, para expressar a sua descoberta amorosa. Nesse filme, eu percebi ali, encalacrado, dentro de uma concha, como se fosse uma grande pérola, o meu amor homossexual, não é? E eu estou tentando no conto descrever essa emoção, essa sensação, porque um pouco aquilo que eu descrevi no filme do John Ford de pequeno, eu tive com relação ao meu amor, não é? O meu amor estava naquela tela, naquele filme, naquela música, e a cada vez que eu ouço essa música eu estremeço. Não é? Eu tremo porque de encantamento, de puro encantamento diante dessa descoberta. Então, a tua pergunta, a gente tinha que fabricar as respostas. A gente tinha que fabricar as soluções, as explicações. A gente tinha que descobrir debaixo de um tapete isso que eu fiz depois com os devassos, eu já estava acostumado a fazer com relação ao meu amor. Não tinha referência. Aí, pronto, eu chego até o filme. O que era travesti na boca? Não tinha nem ainda a porno-chanchada naquela época. E a porno-chanchada transformou... É de 69, né, o filme? Foi filmado em 69... Não, 70. 70. Ele foi escrito em 69 no Marrocos, quando eu estava lá, num pequeno período de exílio, que é uma história... eu não lembro, acho que eu conto no Pai Pai, mas não importa, senão eu vou me desviar muito da questão propriamente do travestismo presente no Orgia. Eu sentia muita saudade no Marrocos do Brasil, porque havia uma hipótese de que eu não poderia mais voltar ao Brasil. Então, eu comecei a escrever compulsivamente alguma coisa que pudessem ser as minhas lembranças do Brasil, e depois que eu recebi informação que eu podia voltar, eu resolvi me perguntar o que era o Brasil, porque a minha geração do cinema marginal tinha um problema sério que nunca eu consegui resolver, porque ele continuou com a minha homossexualidade, que era não estar confortável absolutamente à direita e absolutamente não conseguir encontrar o meu espaço na esquerda, não é? Então, era muito parecida essa questão com a minha geração do cinema marginal. O cinema novo era a fonte onde nós bebíamos. Eu tinha paixão pelo Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe, que eram referências absolutas, não é? Mas, ao mesmo tempo, nós éramos escorraçados daquele tipo de cinema, a nossa geração, viramos o cinema Udi-Grude, não é, que o cinema novo pejorativamente nos apelidou assim, e não queríamos aquele tipo de abordagem de um cinema revolucionário. A gente morria de rir com a pretensão dos intelectuais brasileiros quererem fazer a revolução. E éramos de esquerda, mas qual esquerda, qual espaço?
não é? Então, quando cheguei no Brasil, eu fui fumar maconha para conseguir entender o Brasil. Esse era o meu projeto, muito junguianamente. Não é? Eu queria entrar em contato com os arquétipos junguianos que pudessem representar o Brasil e o inconsciente coletivo do Brasil. Eu queria chegar na raiz. Então, eu fui ver muito teatro de rebolado na Avenida São João. Eu cultivava muito a chanchada. Nós, do cinema marginal, amávamos a chanchada, inclusive porque o cinema novo odiava. O cinema novo achava que era uma total decadência, uma imitação de cinema americano, baixíssimo nível, não é? E nós achávamos uma invenção maravilhosa aquilo, porque continuava todo um projeto cultural popular, não é? Da cultura brasileira mesmo. E aí, nessas viagens de maconha, que eram muito complicadas, porque eu me sentia muito mal, como é que era a expressão que a gente usava? Eu sofria muito bode. Não era essa expressão que a gente usava? Alguém da minha época? Eu tinha alguns momentos em que eu podia fumar. Não podia ser nem antes do almoço e nem logo depois do almoço, porque eu entrava realmente em piripaque, vomitava muito, era um inferno. Mas eu fumava com esse projeto de realmente encontrar elementos que pudessem me colocar em contato com uma história brasileira, do inconsciente brasileiro. E aí apareceu a travesti. Apareceu a travesti, e não apenas a travesti, mas a travesti negra, e a travesti que se fantasiava de Carmen Miranda, mas que fazia o escracho da Carmen Miranda, que já era um escracho. A Carmen Miranda ela era uma utilização de toda a utopia desmunhecada, não é? Provavelmente que ela conhecia muitíssimo bem no Rio de Janeiro, e ela agregou ao seu feminino. Ora, esse era um projeto de travestismo dos mais autênticos, não é? E aí eu coloquei um pinico na cabeça dessa Carmen Miranda cheia de frutos de plástico, não é? E essa Carmen Miranda andando de salto alto no meio do mato. Aparece lá essa travesti de Carmen Miranda e declamando Oswald de Andrade. Ela declama vários poemas do Oswald de Andrade, que eu estava descobrindo, tanto quanto o Rimbaud, que já eram personagens no final da minha adolescência, das minhas paixões, não é? E eu e o Batista estávamos trabalhando num roteiro baseado no Serafim Ponte Grande, não é? Que infelizmente, e fumávamos maconha para isso também. E infelizmente nunca chegamos ao final disso. Mas enfim. Então, Cristina, para te responder, eu não tinha nenhuma referência para colocar um travesti, na época, um travesti. Não é? Para te dizer francamente, eu dei todas essas explicações porque eu não tenho uma explicação clara. Não é? E não tenho uma explicação totalmente clara sobre o fato de ter colocado vários personagens negros. São muitos personagens negros. Tem um anjo negro que cai do céu. Tem o rei do país, que é um negro que usa a Copa do Mundo como seu cetro e tem uma coroa de madeira. E, claro, o cetro era de plástico. Não é? O Brasil tinha acabado de ganhar a Copa, não me lembro qual delas, enfim. Mas, então, e tem até um negro que aparece carregando uma cruz, que era uma referência minha, claramente, aos resultados da escravidão brasileira, não é? De todo o período, longo período de escravismo no Brasil. A verdade é que eu tinha uma consciência muito clara da grandeza da África. Francamente, eu não me lembro, deve ter sido em alguns dos meus livros de esquerda em que eu descobri essa ideia. Eu não sei se foi algum autor, aqueles do Senegal, um grande autor, eu não me lembro qual ou quais autores ou autoras. Eu já tinha, para você ter ideia, a primeira edição do Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, com a dedicatória dela, que eu comprei num sebo na época. Na época, ele está todo esculhambado em casa. Na verdade, não está, porque eu fiz um curso de restauro e acabei conseguindo restaurar o livrinho, que já estava meio chumbado. Mas, enfim. Então, Cristina, isso
era, de certo modo, fazia parte desse meu inconsciente coletivo, eu quero crer, mas, ao mesmo tempo, do meu esforço em saber quem eu era, enquanto brasileiro e enquanto homossexual, num país como o Brasil e num espaço como a Boca do Lixo. Não é? Eu já tinha tido meu primeiro namorado, eu tinha feito essa viagem para a Europa e, curiosamente, eu jurei que eu não queria ver os museus da Europa, porque a Europa já era um grande museu, e eu queria ir para a África. E fui. E consegui mudar a minha passagem, passei pela Tunísia, não fui admitido na Argélia, porque eu tinha cabelos compridos e era o socialismo legítimo. Estou fazendo gozação, obviamente, e como socialistas eles não aceitavam esse tipo de influência burguesa. Depois passei pelo Marrocos, passei pelo Senegal, fui para as Ilhas Canárias, mas tudo de passagem. Então era um sonho sonhos que se entrecruzavam, não é? E aí estava presente essa travesti negra. Para ser bem franco, eu sofri muito por causa desses vieses exóticos. Não é? Eu era o louco da Boca do Lixo. Eu andava com um macaquinho, que o meu personagem, o Rei Negro, tem um macaquinho aqui no ombro. Eu andava com esse macaquinho, andava com um capotão antigo que eu tinha comprado num brechó, e as pessoas desconfiavam que eu era um pouquinho esquisito. Não é? Nunca aparecia com mulher, etc. Então, ainda não tinha muita certeza. Mas eu era exatamente o queer, não é? Avant la lettre. E aí eu acho que, enfim, essa travesti presente certamente era um pouquinho a projeção do meu travestismo, quaisquer que fossem essas características de travestismo. Tem uma tese sobre a orgia, o homem que Deus cria, que fala que você fazia, de fato, uma construção alegórica do Brasil, quer dizer, isso de alguma maneira coincide com a sua própria análise do filme, e ele diz que, de alguma maneira, você pretende ali recriar o Brasil de uma maneira antropofágica e subversiva. De que maneira você acha que esse embrião do filme conversa com a sua obra, né? Porque eu já ouvi declarações suas com relação a descobrir o que é ser brasileiro, o que é ser um homossexual brasileiro, enfim, para explicar ou para comentar outras obras. Acho que inclusive o Devasso no Paraíso, se não me engano. Quer dizer, eu vi ali algum tipo de conexão entre a busca que você tinha para fazer o filme e a sua trajetória literária também. Isso faz sentido para você, isso? Sim, eu acho que faz todo sentido, Robinson. É engraçado nós começarmos pelo orgia, porque eu vou terminar a Idade de Ouro do Brasil, que são 6 travestis. Na verdade, usando a terminologia mais contemporânea, são 5 travestis e uma drag queen, não é? Que só se monta à noite. É um professor universitário que se monta à noite. Mas, imagine, eu escrevi esse roteiro em 1987. A Idade do Ouro. A Idade de Ouro do Brasil, como roteiro, que eu fiz para o Marco Nanini fazer. O Marco Nanini dubla a minha travesti no Orgia. E dubla de uma maneira absolutamente deslumbrante, porque nós, às vezes, tínhamos que interromper a dublagem, nós tínhamos crises de riso do que o Marco aprontava ali, não é? Era aquele Marco muito cheio de vida do começo da carreira, que tinha feito uma peça delirante com a Marília Pêra, enfim. Eu fiz para o Marco em 87. Eu fiz em 87 um roteiro com 6 travestis, porra. Eu fico pensando... E aí eu nunca consegui filmar. Ninguém se interessou. Então, eu acho que tem muito a ver com a minha... como é que eu poderia descrever isso?
com a minha preocupação em estar desvelando o que acontecia debaixo do tapete, que também é uma característica da Idade de Ouro do Brasil, não é? E que veio vindo... O submundo, né? Não é o submundo, é alguma coisa que está sendo escondida e que tem que ser revelada, e que eu atribuo aquela função, aquela missão que eu disse que é uma missão da literatura e que provavelmente tem alguma coisa de profético, porque o profeta, o típico profeta da Bíblia, não é aquele que interpretava o futuro, não é? Ele interpretava o presente, e o povo de Israel não acreditava, porque era muito duro o que o profeta dizia. E, em geral, o profeta era castigado, jogado, inclusive, na cova com os leões. Não é? Então, eu acho que havia uma preocupação minha muito grande em, talvez pelo fato de já estar me sentindo no exílio, que é uma condição que eu acredito que todo e toda LGBT tem, que é a sensação de estar no exílio. Ou, no mínimo, estar à margem. Não é? Porque a tua imagem não está projetada em lugar nenhum, você tem que ir lá cavocar, não é? Então, eu acho que houve sempre na minha obra essa preocupação de ir contra a corrente, porque eu estava na contracorrente. Não é o único caso. Eu tenho muitos roteiros, por exemplo, que nunca foram filmados, e tenho contos que são muito duros. Eu tenho um conto, por exemplo, chamado O Onanista, que é um cara que inicia a sua viagem interior e a sua descoberta pessoal fazendo autofelação. E eu transformei num roteiro que se chama O Onanista. E eu me lembro que eu apresentei... Que louco! Eu apresentei esse roteiro junto com outros para o Rodrigo Teixeira. RT Features. Não é? RT Features, hoje o grande produtor, e que fui até o escritório dele, que era um escritóriozinho minúsculo lá nos Jardins, no período que eu morei ali nos Jardins, e fui na cara dura, entreguei os roteiros, conversei pessoalmente com ele, não se tinha a menor ideia de quem se tornaria o Rodrigo Teixeira. Nunca me respondeu, mas eu meti as caras, não é? E aí chegou num ponto em que eu descobri que eu não tinha o que fazer com os meus roteiros. Eu tenho vários roteiros nesse nível. Eu me lembro a última tentativa que eu fiz para o Onanista e depois a última tentativa para o Idade de Ouro do Brasil, que vamos chegar ao romance por conta disso, mas com o Onanista eu fui convidado em 2012 para um ciclo sobre cinema da Boca do Lixo, em Roterdã. O Gabe Klinger, que é um brasileiro-americano, professor na Universidade de Chicago, acho que ainda é, ele fez a curadoria desse ciclo. Foram coisas fascinantes para lá. Mujica, inclusive, estava lá. Eu tive o prazer de ouvir uma palestra do Mujica que vocês não podem imaginar. É indescritível. Não é? Toda a interpretação que ele faz de Zé do Caixão o tempo todo era uma coisa maravilhosa, ele tentando entrar na pele do Zé do Caixão, e de repente emergia o Mujica, não é? E isso tudo falando para um público em Roterdã. E lá eu levei o meu roteiro, que eu traduzi em inglês e francês, para apresentar para uma bolsa que eles têm, que não é uma bolsa pequena, mas que dá muito prestígio. Não é? E eu caí com uma mulher que tudo indica que fosse uma feminista. Eu sou feminista, mas às vezes eu já caí em mãos de terríveis feministas. E quando eu disse para ela, eu estava dando um resumo da história, eu disse para ela, well, that's the story of a man who sucks his own dick. Ela, what? A história de um cara que chupa o seu próprio pau. E aí aquele what? Pronto, acabou tudo ali, não é? Eu não tive nenhum retorno com relação ao meu roteiro, mas é um roteiro altamente provocador, não é? E são provocações que me levam até os 6 balas num buraco só,
sobre a crise do masculino, porque ali está uma problemática da crise do masculino. O que significa o pau para um homem? Não é? O seu grande tesouro, o grande tesouro do patriarcado, não é? Da falocracia. E, ao mesmo tempo, a provocação é: o cara encontra o seu mistério interior alimentando-se com seu próprio esperma e tendo prazer com o seu próprio pênis, fechando o círculo. E o cartaz do filme que um amigo meu desenhou é justamente um uróboro, não é? A cobra comendo o seu próprio rabo. Então, eu não sei se eu me distanciei demais, mas eu acredito que eu tenho feito todas essas buscas muito complicadas que me deixam muito magoado, muito ressentido frequentemente, porque, no caso dos roteiros, o que é que eu vou fazer com os meus roteiros, cara? Aí chegou um dia, um diretor interessado no Idade de Ouro do Brasil, no roteiro, aqui no Copan, fizemos uma leitura pública, e ficou todo mundo estatelado, as pessoas que estavam lendo, inclusive eu, que há muito tempo não tinha acesso ao roteiro. Eu disse: caramba, esse roteiro está altamente atualizado, é altamente atual. E aí o diretor nunca mais me deu retorno a respeito, não é? Adorou o roteiro, mas ao mesmo tempo deve ter ficado assustadíssimo. E depois disso eu disse: não, merda, eu adoro essa história, eu vou fazer um romance. Eu não consigo filmar, vou fazer um romance. Escrevi o romance em 2016. E aí o Pai se atravancou, eu parei o romance. E o ano passado, na eleição, naturalmente, eu disse: eu preciso retomar esse romance. Não é? Revisei o romance, introduzi um novo personagem, um certo ex-capitão, que eu só fui descobrir quando eu fiz a tentativa. Ele não coube no romance, porque ele é totalmente fora da curva, mas ele entra e sai com uma arma na mão, não é? Ele sai do romance. Então, eu não sei se eu respondi a acho que pergunta. sim. A pergunta era se você fazia uma alegoria do Brasil. Eu acho que você então, acaba de dizer que sim. Eu sou obcecado, eu sofro muito o Brasil. Eu sofro muito, muito, muito Brasil. E eu trouxe até um trechinho de um livro que eu mandei buscar por conta de um artigo do João Pereira Coutinho, que falava sobre os escritos políticos do Thomas Mann. É um livro português, editado em Portugal, e eu descobri que eu não tinha um livro em que ele fala durante a guerra, com os alemães, ele emitia, havia emissões do Thomas Mann falando para os seus compatriotas alemães, não é? E eu fui ler hoje, comecei a ler hoje, e eu quase caí em prantos ao ler um trecho do Thomas Mann. Você quer ler? É pequenininho, porque eu sinto muito, muito, muito isso com relação ao Brasil. Thomas Mann é o cara que escreveu um romance chamado Dr. Faustus, em que ele termina dizendo: Deus tenha misericórdia de ti, meu amigo, minha pátria. O amigo era o personagem dele, e a pátria, naturalmente, era a Alemanha. E o Thomas Mann escreve isto aqui. Tenho a convicção inquebrantável de que Hitler não pode vencer a sua guerra. Uma crença baseada muito mais em razões metafísicas e morais que em razões militares. E sempre que eu digo isso, nas páginas que se seguem, estou sendo totalmente sincero. Mas longe de mim o desejo de fortalecer a concepção perigosa de que a vitória das Nações Unidas é evidente e garantida, e de que, com base nessa evidência e nessa certeza, podemos nos permitir não apenas qualquer erro, mas também qualquer prostração da vontade, qualquer falta de entusiasmo, qualquer reserva política em relação aos nossos aliados e à paz pela qual cabe lutar. Não podemos nos permitir nada, grifado por ele, nem o mínimo que seja, depois de tudo o que nos permitimos no passado. Essa guerra poderia ter sido evitada, e o fato de ela ter acontecido é uma pesada carga moral para o nosso lado.
A guerra tem antecedentes sinistros, cujos motivos determinantes de modo algum estão mortos, mas continuam a trabalhar subrepticiamente, ameaçando a paz e, com ela, a vitória. Perderemos a guerra se conduzirmos uma guerra errada e não a justa, que é uma guerra dos povos pela sua liberdade. Cara, isto aqui poderia ser dito hoje no Brasil. Não é? E é a sensação que eu tenho quando eu menciono o papel do escritor. É isto aqui. E Thomas Mann menciona no decorrer das suas transmissões várias vezes o seu papel, o papel determinante que ele tem perante a Alemanha e aquilo que está acontecendo na Alemanha. Então, eu não tenho como fugir a isso. Entende? Eu sofro o Brasil porque eu sempre busquei o meu espaço no Brasil. Eu escrevi várias obras de ficção, e inclusive um livro como Devasso do Paraíso, justamente para entender o meu país e para poder entender, nesse país, que papel eu ocupo nele, que espaço eu ocupo na história desse país. Né? E tive que escrever uma história que esse mesmo país escondia, porque tinha vergonha dessa história. Não é? Então, eu sou um personagem dessa vergonha brasileira. E eu continuo intrigado com os motivos pelos quais eu sou uma vergonha para este país. Não é? É o mínimo que eu posso me perguntar. Porque, em sendo como eu sou, este país sempre me considerou uma vergonha até o ponto de me esconder. E gente como eu, obviamente. Não é que não é uma coisa exclusivamente centrada na minha personagem. Não é? Eu sou um personagem que está presente em multidões, não é? E que eu provavelmente posso estar apresentando uma história dessas multidões. Então, pronto, realmente é uma verdadeira obsessão que eu tenho na minha obra em estar tentando descobrir o Brasil. Dentro disso, desse seu olhar para o Brasil mesmo, mas passando para um tema que é referente, né, que é constante na sua obra, na sua produção toda, a questão da religiosidade. Uma vez você chegou a se declarar um ateu que acredita no sagrado. A gente pode ver em várias obras as referências que você faz ao catolicismo, assim como a religiões, digamos que não socialmente aceitas ou tão aceitas como as religiões de matriz africana. Mesmo a Idade do Ouro, as Afrodites da Pauliceia, elas fazem várias referências a orixás e tal. Falam pajubá, não é? E falam pajubá, exatamente. Eu queria saber como que a vivência, né, de 10 anos no seminário fez com que você desenvolvesse sua própria forma de ver e de vivenciar os caminhos do sagrado. E, com isso, influenciar diretamente a sua arte. Como que isso influenciou a sua arte, enfim, o seu modo de ver a vida e tal? Eu não sei se eu saberia responder, Cristina, porque, na verdade, eu nunca consegui encontrar uma resposta para as minhas inquietações religiosas e as minhas inquietações, sobretudo, anti-instituição, não é? Eu, por exemplo, tive durante muito tempo um dos meus melhores amigos, era um padre que foi meu colega de seminário, que continuou como padre, mas era um padre totalmente à margem, um grande tradutor da Bíblia. Ele traduzia diretamente do hebraico e traduziu para Paulus. E era um grande junguiano, eu aprendi muito da psicologia junguiana com ele. E eu tinha esse embate que me era necessário enquanto embate, mas também enquanto possibilidade de descobrir no embate. Quando eu escrevi Ana em Veneza, eu tive várias dificuldades que me levaram até esse tal sagrado que você menciona, fora do projeto mais institucional e mais consagrado. Eu queria descobrir quem era a Ana, uma escrava, uma escravizada, uma mulher escravizada,
que viveu 30 anos na Europa, foi obrigada a trabalhar em circo, que era o único espaço de sobrevivência que ela poderia ter num continente racista, no século XIX. E eu ia frequentar um curso de Yorubá na USP, para poder trabalhar um pouco a linguagem dela, porque ela era analfabeta em português e analfabeta em alemão. Ela falava um português com muita dificuldade, um alemão com muita dificuldade, e eu teria que recorrer ao Yorubá, que supostamente seria a língua que ela teria trazido da África. O meu dinheiro da Bolsa Vita estava acabando, era uma bolsa para 1 ano, que eu estendi para 4, eu fiquei 4 anos trabalhando como um louco para escrever o livro, e eu não pude fazer o curso na USP, porque tinha que terminar o livro. Então, eu corria para o meu amigo padre, que jogava Xing, não é? E ele jogava Xing para descobrir quem era a Ana, como é que era a sabedoria da Ana, que era o meu personagem, era a minha grande estrutura que mantinha o romance, não é? A estrutura da descoberta de alguma coisa parecida com o Brasil ou alguma coisa parecida com o exílio brasileiro. E o I Ching dizia, seja simples, seja simples, seja simples. E eu ficava furioso, porque aquilo me parecia um reducionismo, na verdade. Até eu poder compreender que aquela simplicidade da Ana, enquanto analfabeta, estava ali onde estava encruada toda a sua sabedoria. Era aquela decantação de uma simplicidade que tinha chegado até a sabedoria. E aí eu fui, então, trabalhar vários elementos religiosos. Eu fui tanto para Julia Mann, que é a minha personagem, a mãe do Thomas Mann, quanto Alberto Nepomuceno, quanto a Ana brasileira, com Z, e eu fui jogar búzios, não é? E fui fazer também mapa solar, mapa astral, mas eu não consegui do Nepomuceno, não sabia a hora, saiu um mapa solar apenas, e da Ana nem isso eu consegui, daí porque eu não sabia data dela nenhuma, não tive condições de encontrar em Paraty os documentos relacionados a ela, porque ela, de fato, tinha existido. Ela era a mucama da Júlia, que tinha sido dada de presente a ela quando a Júlia nasceu. Ela tinha 25 anos quando a Júlia nasceu. E aí eu fui jogar búzios, que foi o que me permitiu ter um acesso maior a esses personagens que tinham existido e eu tinha que respeitar. Aí já estava a semente do sagrado, não é? Plantada. Não tinha como eu estava trabalhando com personagens que tinham existido. Eu não podia atropelar esses personagens. Eram meus, mas, antes de tudo, eles eram personagens donos de si próprios, não é? E aí eu joguei búzios, consegui descobrir os orixás, tanto da Júlia, quanto do Alberto, quanto da Ana, e eu tinha uma foto da Júlia, uma foto do Nepomuceno, e fiz um desenho da Ana, que eu coloquei num varal em frente à minha escrivaninha, que eu tinha comprado de 3ª, 4ª, 5ª mão no Hospital do Câncer. Naquela época, o Hospital do Câncer vendia móveis usados, e eu não tinha dinheiro para comprar móveis. Fui lá, peguei aquela escrivaninha e montei esse varal, e eu coloquei a oração, o chamamento, a saudação a cada um dos 3 orixás ali no varal, ao lado da foto de cada um, e fazia essa oração em voz alta para pedir licença para invadir o espaço interior ou espiritual desses 3 personagens. Então, eu, por exemplo, já tinha jogado búzios para descobrir os meus orixás. Eu tinha um orixá, não sei se ainda tenho, essas coisas parece que mudam um pouco no decorrer das experiências pessoais. Eu tinha um orixá poderosíssimo aqui na frente, que era Omulu, é o orixá da morte, o orixá da terra. Aqui atrás eu tinha 2 que eram o Xangô menino e o Xangô velhinho. Era o João, o Silvério e o Trevisan, não é? Que se digladiam o tempo todo.
De modo que estava perfeito ali a coisa. Então, eu já tinha algum conhecimento e fui fazer análise junguiana com uma xamã, Carminha Levi, minha querida, adorada Carminha Levi. Fiz por mais de uma vez, eu fui fazer com a Carminha por muitos anos, e lá eu trabalhei os meus arquétipos. Eu tinha um arquétipo, eu não tenho problema nenhum em mencionar aqui, que era o bode expiatório. Eu vivia carregando o mundo nas costas, não é? E trabalhamos para eu chegar até o arquétipo do herói, que englobava o bode expiatório, mas superava o bode expiatório, não é? Então eu tinha muito contato com os estudos junguianos sobre os arquétipos do candomblé, porque os junguianos na Europa tinham estudado os arquétipos da Grécia Antiga, não é? Da Grécia Clássica, e nós aqui no Brasil estávamos estudando esses arquétipos. Aí foi uma maravilha, porque eu fiz essa ponte, não é? Através do jogo de búzios até os arquétipos que eu encontrei nesses 3 personagens, e ao estudar eu fiquei totalmente à vontade quem era a minha personagem Júlia, quem era a minha personagem Ana e quem era o meu personagem Nepomuceno, não é? Então, vocês vejam, os caminhos da ficção, eles são muito misteriosos, e essa questão do mistério me é igualmente preciosa e particularmente preciosa, porque eu a descobri também através de um padre, que foi meu diretor espiritual, não é? E que, no momento de grande ruptura amorosa, na década de 80, quando eu escrevi o Em Nome do Desejo, para tentar superar essa ruptura que me marcou para o resto da vida, eu fui procurar o meu antigo diretor espiritual no Ipiranga, onde ele dava aula, não é? No seminário de filosofia e teologia. Ele dava aula de moral, se não me engano. Ele era um velhinho, um monsenhor, que não gostava que eu chamasse de monsenhor. Ele queria que chamasse de Zé Maria. Então eu fui conversar com o Zé Maria e disse: Zé Maria, eu não sei o que fazer. Eu estava fazendo terapia naquela época para superar esse problema e não conseguia resolver o porquê tinha acontecido tudo aquilo. E coloquei essa questão para o Zé Maria. Zé Maria disse: João, você acaba de descobrir o mistério. Ele disse: eu não estou falando de mistério religioso nem mistério divino. É o teu mistério. Você acaba de entrar em contato com ele. Eu falei: uau! Fui embora para o Recife para escrever o Em Nome do Desejo, e lá escrevi um conto chamado Dois Copos que Caem, que está naquela antologia Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século XX, e que é exatamente o relato da minha descoberta do mistério, que são 2 caras, não é? Que se atiram do alto do edifício Itália e tem um bate-papo sobre o mistério. Não é? Então, essa questão do mistério define muito bem para mim o que é o sagrado sem ser religioso institucional, que eu não suporto. Não é? Então, acredito sim no mistério. Deus, para mim, é totalmente mistério. Eu sou totalmente mistério para mim mesmo. Escrevi um romance chamado O Livro do Avesso, em que eu começo o romance numa introduçãozinha para os leitores, explicando que eu fui buscar dentro de mim, a mim mesmo, para me desnudar e me apresentar para as pessoas que me lessem. E quando eu cheguei lá, no meu santuário, no meu santo dos santos, eu descobri sentado no meu trono o outro. E isso, para mim, é um grande desafio, é conviver com o outro dentro de mim. E isso, politicamente, para mim, é fundamental, porque eu não posso esquecer dos paradoxos em política. E o paradoxo maior é ter dentro de si, ou ter dentro do seu ponto de vista, o ponto de vista do outro, não é? Que já está incrustado lá. Aliás, é a ideia irônica do título A Idade de Ouro do Brasil, porque os hindus, na verdade, um grupo hindu, cujo nome me escapa agora, daqui a pouco eu lembro, eles diziam que toda a idade de ouro já traz embutida em si a idade da dúvida. E toda a idade da dúvida já traz embutida em si a nova idade de ouro. E é por isso que eu brigo muito. Eu percorro o Brasil fazendo palestras e brigo muito quando as pessoas dizem: o que nós vamos fazer com esse presidente? Nós vamos ser muito melhores do que nós já éramos. Porque essa idade da dúvida, essa desgraça, é a nossa grande oportunidade
de termos uma viagem interior e descobrirmos coisas que nós não tínhamos quando nós achávamos que éramos o máximo e estávamos dentro de uma bolha. A bolha estourou e agora nós estamos de cara com a realidade, inclusive a nossa realidade, que é essa realidade que tem dentro de si o outro, essa peste que nós trazemos dentro de nós e que faz parte de nós. Trevisan, eu queria voltar um pouco. Não, eu acho que o seu primeiro livro, que é o Testamento de Jonatas deixado a Davi, ele também tem uma referência bíblica, né, assim, na sua construção, e fala, talvez, de um período no seminário. Acho que o Davi, no caso do título também, e o primeiro conto, é uma paixão que você viveu, não sei se platônica, no seminário. Eu queria que você contasse um pouco, quer dizer, voltando um pouco a esse primeiro livro, que tem algo muito pessoal, de uma experiência pessoal, já em 76, que ali era um pouco antes do Somos, né, um pouco antes da sua... Eu queria que você contasse um pouco essa iniciativa e a experiência do seminário e de ter vivido essa paixão lá e de como foi... esse livro com essa perspectiva bíblica, né, que era ainda muito forte no seminário, só para continuar aqui voltando um pouco atrás na pergunta. Eu preciso dizer que a parte mais impactante da minha vivência homossexual no seminário, da minha descoberta, que eu nem sabia que era homossexual, está no Em Nome do Desejo. Não é? E está contextualizada dentro da questão cristã, que, para mim, também constitui um grande drama e um grande mistério, porque o cristianismo veio veio fazer uma proposta amorosa e ele nos massacrou por séculos em nome do amor que nós temos. Não é? Esse mesmo cristianismo que propunha uma revolução através do amor, uma revolução que o Antigo Testamento, não é, o Testamento judaico, não tinha, era olho por olho, dente por dente. Não é? E, de repente, o cristianismo veio trazer essa grande revelação. E isso significa que há um paradoxo sem tamanho e sem solução dentro do projeto cristão, dentro eu nem chamaria teologia cristã, eu chamaria da política cristã, não é? Que é, o resumo, a pedofilia dentro do clero católico. Não é? Esse é o desenlace do paradoxo. Mas, para mim, na verdade, o seminário funcionou como uma faca de dois gumes. Era a tentativa de descobrir qual amor era esse que não me permitia, o amor ao próximo ia até certo ponto, e isso está no Em Nome do Desejo, mas, ao mesmo tempo, eu me apaixonava, eu não tive uma única paixão. Eu vivia em estado de paixão crônica por vários colegas meus, de idades diferentes, em situações completamente diferentes, né? Vivendo situações transfiguradas com relação a isso. Não é? Eu vivia em estado de transfiguração, por um lado, por conta dos meus amores, e em estado de profunda dor, porque eu não podia nem compreender esses meus amores e nem saber como eles iriam se realizar. Quando chegou no seminário maior, que eu e Davi nos conhecemos, não é? É que, de fato, eu fui obrigado a encarar essa paixão que era mútua e revelada. Né? Eu já tinha 17 anos, talvez um pouquinho mais, 18 talvez, e eu ia para o meu diretor espiritual e dizia: o que é que eu vou fazer com isso? Eu estou não apenas enlouquecido de paixão pelo Davi, como eu sinto um tesão enfurecido. Tesão que me levava... eu tenho que compartilhar isso, mencionando, eu não posso pular essa história, eu tinha ereção permanente, até o ponto de não poder andar, de dores na virilha. Ou seja, era um problema físico que eu tinha que resolver. E eu chegava para o Davi e dizia: vamos até o sótão e eu queria te dar um abraço.
Era a única coisa que nós fazíamos. E o meu diretor espiritual dizia: você e Davi não podem se separar porque vocês são fundamentais um para o outro. Mas, padre, e a minha ereção? Isso passa. Isso não passava nunca. Não é? E continuava o problema. Então, você veja, essas pequenas contradições eram imensas na vida de um garoto que estava descobrindo tudo. Não só a sua homossexualidade, mas inclusive o papel do seu pai, que foi aí que meu pai apareceu com tudo na minha vida interior, não é? Então, eu não sei até que ponto eu respondo, mas o meu amor por esse personagem tentava reviver ou buscar uma vivência cristã de um ponto de vista o mais autêntico possível. O que eu quero dizer com isso? Os meus livros eram do Davi, os livros do Davi eram meus, as roupas do Davi eram minhas, as minhas roupas eram do Davi, o meu dinheiro era do Davi e o dinheiro do Davi era meu. E eu era muito pobre. Davi era classe média, bem mais, endinheirada do que a minha, não era rico, mas tinha fazenda, eu cheguei aí numas férias à fazenda da família dele e tal. Então, nós fizemos várias tentativas, não é? Nós fizemos várias experimentações em relação a essa problemática. Eu decidi sair do seminário, porque eu achei que eu nunca tinha escolhido ir para o seminário, feito uma escolha de fato. Eu estava determinado a começar uma carreira em cinema, não é? Eu criei um cineclube em Aparecida, fiz um ciclo de cinema novo em Aparecida. A Cinemateca me ajudou muitíssimo, a Lucila, finada e adorada Lucila, minha querida amiga, Lucila Ribeiro Bernadette. E, na verdade, quando eu decidi sair, o Davi também decidiu, não é? E nós éramos tão ingênuos que nós apostamos quem é que vai arranjar uma namorada primeiro. Enfim, então, essas contradições todas eram uma ebulição que doía muito, mas, ao mesmo tempo, era iluminação, era estado de iluminação em tempo integral. Eu posso dizer isso hoje, porque, na época, era uma dor miserável. E o desenlace dessa história com Davi, quem leu o Pai vai se lembrar. Digamos, com os burros na água. O amor. Estão clavadas as duas cruzes. Como dizia a canção do Ney Matogrosso. Respondi, Robson, desculpa. Oi? Respondi? Sim. Eu queria passar por uma questão que é também bem importante. Eu, particularmente, já ouvi isso no meio literário, sobre obras que são tidas como fruto da militância, que isso seria menor para a literatura e tal. Já ouvi isso mais de uma vez, embora seja, né, se a gente olhar para a história da literatura, quantos clássicos incríveis poderiam ser classificados como militantes, né, mesmo na subjetividade que a literatura oferece. Eu queria entender um pouco, que você contasse para a gente a repercussão do seu posicionamento, os posicionamentos que você teve na sua vida, posicionamentos políticos, como que isso acabou afetando ou não na questão editorial mesmo, de você publicar os livros ou ter alguma dificuldade. Queria saber um pouco sobre isso. Cristina, isso é tão doloroso que eu poderia dizer, pula essa, mas não faz o meu gênero. Eu detalhei muito essa questão toda no Pai e detalhei até cruelmente, porque eu não gosto do que fizeram comigo, nem um pouquinho. E não é o que fizeram comigo um dia, é o que ficaram fazendo durante décadas, pelo fato de eu ter criado o Somos e o Lampião. Eu nunca fui perdoado por isso e nunca entendi por que me chutavam. A mesma história da infância, me socavam e chutavam por conta de alguma coisa que me pareceu absolutamente natural na minha vida sempre. Me lembro de um amigo que trabalhava num grande jornal de São Paulo,
e que entregou Em Nome do Desejo para o editor daquela área. E o editor riu para ele e disse, isso em 1983, mas já havia acontecido coisa semelhante antes. Riu, olhou para ele e disse, mais um livro de militância do João Silvério Trevisan? Era dito explicitamente. Quando eu digo pula essa, é porque são tantas e tantas e tantas que eu mexo de novo com uma ferida que eu gostaria que cicatrizasse para sempre e que não consigo e nunca vou conseguir porque me dói e eu sofro muito por isso a cada vez que eu percebo essa história se repetindo. Nunca me perdoaram o fato de eu ter me atrevido a fazer uma obra que provavelmente mexia com os demônios de muitos intelectuais. Em alguns momentos eu percebi isso jogado em cima de mim. Não é? Como um editor que tinha uma vida homossexual casado, tudo, um editor de esquerda que tinha uma vida homossexual no armário e que recusa meu primeiro romance sob pretexto de que era um livro homossexual demais. E eu pensei comigo, deve ter algum tipo de medidor que você enfia no rabo para ver se é homossexual de mais ou de menos. Eu não consigo imaginar como é que é esse termômetro. Não é? E, claro, o demais era porque ele poderia se revelar demais soltando um livro como Em Nome do Desejo. Não é? Então, eu tenho histórias pavorosas. Em 1999, por exemplo, para não ficar muito lá atrás, eu sou chamado por um grande jornal carioca para dar uma entrevista sobre Devassos do Paraíso, a terceira edição de Devassos, que nem tinha saído ainda, e eu fiquei super feliz. Veio uma mulher me entrevistar, se classificou como feminista, eu me senti muito feliz, falei, uau, eu posso me esbaldar e realmente é a minha área, ela vai compreender, não é? E dei uma entrevista muito analítica, muito profunda, mencionando todos esses dados, inclusive, não é, da homofobia presente na história brasileira, dei exemplos de várias áreas e meus exemplos. E aí sai uma página inteira nesse jornal, no Caderno de Cultura, cuja chamada era Novos Capítulos do Dedo Duro Cor-de-Rosa. Vocês podem imaginar o que eu senti ao ler isso? Quem é que estava por detrás daquela manchete? Era uma bicha enrustida. Isso estava claro no restante, porque chamaram professores universitários para se contrapor às minhas posições, e os professores universitários, cujos nomes eu tenho no artigo, não é? Se contrapuseram a mim, dizendo o que é que tem a ver a homossexualidade das pessoas na sua obra? Porque eu tinha dito que a homossexualidade é muito importante, é um dado importantíssimo na personalidade das pessoas e, portanto, será automaticamente um dado importantíssimo na sua obra, ainda que não esteja explícita. E dei um exemplo de Beethoven. Todo mundo fala da amada eterna do Beethoven, o grande mistério que tinha sido importantíssima na obra do Beethoven. E por que essa obra não pode ser importantíssima, por exemplo, essa figura misteriosa não pode ser importantíssima, por exemplo, na obra do Lúcio Cardoso, ou da Cassandra Rios, ou do próprio Mário de Andrade? Tudo isso, para essas pessoas, era de secundária importância e eu estava fazendo nada mais do que fofocas. E juntaram isso àquele momento em que havia um movimento americano do ACT UP, como é que se chamava? De denunciar pessoas homofóbicas que, na verdade, tinham uma vida homossexual escondida, não é? E eu fui, então, acusado
de estar fazendo a mesma coisa com Devassos do Paraíso. Uma página inteira me tratando como um dedo duro quando eu estava fazendo uma pesquisa seríssima sobre uma história do Brasil que era desconhecida. E já era a 3ª edição do livro. Não é? Então, em 99, aconteceu essa história. Então, Cristina, eu espero que as coisas que fizeram comigo e que eu passei e que continuam fazendo comigo, eu sei que cada vez mencionam menos e continua sendo feito no silêncio. Por exemplo, o silêncio sobre a minha obra. Quando saiu Pai Pai, um jovem crítico que tinha sido meu oficineiro, ele fez uma matéria para a Cult e me telefonou dizendo: Trevisan, o que acontece? Onde é que eu encontro a fortuna crítica da tua obra? Eu disse: cara, Danilo, não tem. Não tem. O que você tem escrito sobre a minha obra é coisa burocrática. São trechinhos desse tamanho, não é? Anotações burocráticas de guias semanais, ou então pequenas resenhas que não dizem absolutamente nada, mesmo quando elogiam. E que frequentemente não elogiam, colocam sob suspeita a minha obra. Não é? Eu sou muito vítima de homossexuais enrustidos, que são piores do que heterossexuais convictos e heterossexistas. Não é? Porque estão vivendo um esquema de traição absolutamente inaceitável daquilo que poderia ser a sua salvação, eles consideram a condenação. Isso só tem um nome para mim: é covardia. É covardia. Eu tenho horror de gente covarde. Não é? Eu acho que a covardia é uma vivência humana legítima, mas quando você vivencia a covardia e a eleva até o ponto de torná-lo uma qualidade, ou de considerá-lo uma qualidade, eu acho isso escroto. Eu acho isso indigno. E conheço um monte de intelectual assim. Trevisan, você mencionou a perseguição por ter criado o Somos, né, que é um movimento em defesa da diversidade sexual, e também o Lampião da Esquina, que era o mensário para público homossexual. Como é que foi a criação do movimento e do mensário? O Agnaldo Silva estava com você, né, no Lampião da Esquina. E quais eram as questões internas, os debates e os questionamentos? E eu acho também que, como você mencionou, como era a visão da esquerda para, já naquele momento, a questão identitária, né? Quer dizer, a pauta identitária, naquele momento, como surgia para a esquerda, que hoje é uma das questões fundamentais para a parte da esquerda, mas naquele momento, como é que isso se dava? Eu já escrevi muito sobre isso, Robson, mesmo no Devassos do Paraíso, já dei muitas entrevistas a respeito e vários artigos, e mencionei isso já, en passant, no começo, quando eu disse que a direita nos odiava, nós não tínhamos nenhuma empatia com a direita, e a esquerda nos rejeitava e não encontrávamos o nosso espaço dentro da esquerda. Essa era, basicamente, a vivência que nós tínhamos naquele período. E uma vivência que não atingia apenas a questão identitária de homossexuais da comunidade LGBT, não é? Feministas sofreram isso violentamente, a comunidade afro-brasileira sofreu isso violentamente. Todas as questões que não fossem diretamente relacionadas com luta de classes eram consideradas lutas menores, quando não dispensáveis, não é? E aí essa consciência dentro do Lampião foi fundamental para que nós constituíssemos um início de política identitária que acabou, na verdade, inovando a esquerda.
Olha, Freud explica. Porque era uma esquerda que tinha posicionamentos conservadores típicos da direita. Nós ensinamos essa esquerda. Eu acho que muitos jovens LGBTs atualmente, que se consideram de esquerda, não têm essa consciência de que a esquerda nos deve isso. E quando a esquerda nos nega apoio, como continua fazendo sistematicamente em situações que não lhe interessam, a gente baixa a cabeça. Eu digo a gente como uma forma metafórica de referir a muitas posições de um grupo como o grupo LGBT, como a comunidade LGBT, que frequentemente se vê totalmente jogada a si própria, não é? E muito antes da subida do Bolsonaro, não é? E muito frequentemente usada quando ela pode ser usada para aparecer, para que o grupo que a usa, né, pareça um moderno, para o partido que a usa pareça moderno. E nós não temos capacidade de chegar e dizer: ô, cara pálida, você deve isso a nós. Essa tua inteligênciazinha, essa tua consciência crítica do seu tempo, ponha aspas nisso, porque vocês nos cooptaram do que nós descobrimos a duras penas. Então, foi muito difícil manter algum tipo de coesão. As feministas, se não abriram mão de suas concepções, e eu acredito que hoje a nova geração de feministas é muito mais aguerrida a ponto de fazer essa denúncia, não é? Se não abriram mão, elas sabem muito bem o que elas passaram, porque foram elas que começaram a levar na cabeça. Porque elas quem abriram caminho, inclusive, para nós. Não é? Eu não tenho nenhum problema em dizer isso, o quanto o movimento LGBT, pelos direitos LGBT, deve às feministas e, inclusive, ao movimento antirracista da comunidade afro, não apenas brasileira. Eu aprendi muito disso nos Estados Unidos também. Então, havia essa nova ideia de política, que era uma ideia baseada em uma solidariedade que não era uma solidariedade apenas de um ponto de vista de classe. Não é? Era uma outra coisa que começava a aparecer e que hoje para a gente é banal, mas que na época era muito assustador para a esquerda. Nós éramos acusados e acusadas de dividir o movimento proletário. Era essa acusação que nos faziam sistematicamente, e não apenas apontando o dedo. Eu estava num congresso feminista, um congresso de mulheres na PUC, quando um grupo de esquerda atacou o palco e roubou os microfones e atacou as mulheres que estavam nos microfones, atacou com correntes de ferro. Não é? Eram coisas muito palpáveis e que faz-se de conta hoje que a história engoliu tudo e que está tudo resolvido. Não, não está. Não está. Nós temos todo o direito de cobrar a parte que nos cabe nesse latifúndio da esquerda. Eu não sei se eu respondi, Cristina. Não, sim, sim. Cris. Um outro ponto que eu queria falar é sobre a sua escrita mesmo, o quanto você trabalha na reinvenção dela. Em A Idade de Ouro do Brasil, por exemplo, conforme a gente vai avançando na leitura, a gente encontra o discurso direto, letra de canção, texto de blog, notícia de rádio, fluxo de consciência. Tudo isso compõe o seu texto e acaba ficando tudo muito, assim, de maneira muito orgânica e polifônica. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a sua necessidade de sempre se reinventar a cada obra. Isso é algo que fica muito claro para a gente. Acho que é uma questão obsessiva de me reinventar, e aí eu não consigo ver a minha literatura se não for reinvenção a cada nova obra. Eu menciono muito isso nas minhas oficinas, não é? Eu acho que eu admiro quem tem um estilo como Clarice Lispector, Caio Fernando Abreu,
Guimarães Rosa, mas eu não tenho estilo, porque a cada obra eu sinto necessidade de reinventar. Eu digo nas oficinas, cada projeto exige uma resposta criativa. E nenhum projeto é igual ao outro. Então, você tem sempre que encontrar o como aquilo vai ser dito. E é muito difícil, mas é fascinante. É fascinante. Então, no caso específico do Idade de Ouro do Brasil, eu adaptei um roteiro. Não é? São várias obras minhas em que eu trabalho muito a linguagem cinematográfica mesclada à linguagem literária. E aqui eu assumi, eu disse, não, eu não vou esconder que o livro foi adaptado de um roteiro. Eu quero deixar isso claro para a minha concepção da obra, para a minha elaboração da obra. Então, por exemplo, os capítulos são sequenciais. Não é? Sequencial 1, sequencial 2. Não é? E, muito frequentemente, você tem, se você prestar atenção, você tem uma elaboração de mise-en-scène, ou seja, de encenação, de posta em cena. Você tem quase que um posicionamento da câmera para descrever aquele momento. Eu tenho, por exemplo, eu fiz ao pé da letra a chegada das travestis na mansão. Não é? O primeiro plano dessa sequência é um sapato de salto alto, salto altíssimo, não é? Que sai de dentro de um carro, não é? E aquele primeiro plano, em primeiro plano o salto, o sapato de salto alto, e lá no fundo a mansão, não é? E eu fiz isso, ou tentei fazer isso, no romance. Então, essa primeira cena é o salto que desce. Dali a pouco é um segundo sapato de salto alto e vão, assim, sucessivamente para as demais travestis. Até o ponto de eu ter feito uma cena, lá no final, eu tenho que tomar cuidado para não dar spoilers, não é? É complicadíssimo no Idade de Ouro. Tem uma cena em que é usada uma câmera, porque é uma cena importantíssima que está sendo filmada como parte do projeto do personagem, não é? Que é filmar aquela cena para deixar para a posteridade. E eu não só uso uma Canon Rebel, eu menciono que é uma homenagem a essa câmera que foi importantíssima no começo das câmeras digitais, não é? Até em Cuba estavam usando para fazer filmes e que projetavam nos cinemas de Cuba, ou seja, já era possível fazer filmes com uma qualidade muito próxima. Depois veio o 4K e aí pronto, virou do avesso mesmo. Aí ficou aquela imagem da película, não é? Para quem viu 70 milímetros, pode entender o que eu quero dizer, a diferença entre os primeiros câmeras digitais e depois o 4K, em comparação com 35 milímetros e 70 milímetros de alguns filmes de Hollywood, como era o caso do Lawrence da Arábia, por exemplo. Mas, enfim. Então, eu utilizo não apenas a câmera, como eu faço alusões claras a um roteiro que está sendo seguido. Não é? Agora, fulaninho se aproxima num primeiro plano, agora uma zoom que se abre a partir do rosto, tal, e eu assumo naquela sequência toda essa linguagem cinematográfica. Então, eu acho que a invenção ela é fundamental em qualquer criação artística. E em literatura o desafio é ainda maior porque o que nós temos? Ou uma folha de papel, quando você ainda escreve à mão, não é? Ou o monitor do seu computador, não é? Você tem apenas aquilo como recurso para você criar uma obra e criar uma linguagem, não é? E responder ao desafio que a literatura te propõe dentro do conceito do Ezra Pound. Literatura é a arte que leva o significado até o máximo grau possível, mais ou menos assim. Então, tudo vai significar, não é? Tudo ali vai significar, inclusive os espaços em branco. Eu fiz isso, por exemplo, no Rei do Cheiro, em que muitas vezes tem um enorme espaço em branco quando entra alguém que fala num canto do teatro onde se passa a ação.
E eu, ao pé da letra, eu deixo esse começo de conversa lá no canto da página, não é? Então, Cristina, eu acho que a expressão literária, ela é tudo o que nós podemos oferecer numa obra de ficção que possa se definir como tal. Não tem conversa. É um desafio, a escrita literária, é um desafio enorme, porque, além de ter recursos infinitos, ela é belíssima. Nós sabemos isso quando nós nos tornamos leitores e leitoras e vamos mergulhar num autor ou numa autora que nós amamos, e de repente a gente diz: eu queria ter escrito isso. Como é! Quando eu fui ler Guimarães Rosa pela primeira vez, quantas vezes eu não me disse: eu queria ter escrito isso. Em Vagas Notícias de Melinha Marchiotti, meu segundo romance, eu levei isso ao pé da letra, eu ia até a minha biblioteca e pegava Margarite Yourcenar. Eu amo esse trecho do Margarite Yourcenar, eu amo esse trecho do Jean Genet. Eu quero reler esse trecho. E relia. E tem lá trechos inteiros que vocês poderiam dizer chupados, e que depois, eu nem sabia que existia isso, não é? Eram considerados elaborações intertextuais. Não é? Eu tenho cartas do Freud para o Thomas Mann, eu tenho troca de correspondência entre Dostoiévski e Bakunin, não é? São todas apócrifas, mas são recursos que eu encontrei para eles discutindo minha personagem, que é uma personagem que eu não sei quem é. Eu, como escritor, né, que sou no romance, o meu personagem é um escritor, ele está buscando uma personagem, Vagas Notícias de Melinha Marchiotti, e aí os seus personagens, os seus escritores prediletos, escritores e escritoras, vão discutir, então, possibilidades dessa sua personagem. Não é? Eu acho que quando a gente está criando, e isso, quem está lá em Brasília não vai nos tirar, e é por isso que eu digo, nós vamos fazer tudo ainda melhor. Eles não sabem a capacidade que nós temos de criar. Eles destroem com a sua escuridão, e nós, com a nossa purpurina, nós estaremos criando, recriando e recriando até o infinito, levando a bandeira rubra da poesia adiante. Não é? Acho que nós fomos abençoados com a criação. E quem está destruindo precisa de nós, inclusive para destruir. Eles não existem sem a nossa capacidade de criar. Não é fantástico? Quando eu termino de escrever um livro, que é horrível, porque eu nunca sei se eu terminei, mas quando eu sou obrigado a decidir que eu terminei, eu juro que eu tenho alguma coisa parecida com o que Deus sentiu no 7º dia, depois de criar o mundo. Eu acho que a gente está se aproximando do fim. Eu queria te fazer uma pergunta. E tem as perguntas, tem duas perguntas aqui. Já foram. Tem mais alguma pergunta? Não? Mas antes eu queria te perguntar, você mencionou que estava fazendo a adaptação, recriando a Idade de Ouro no Brasil, e foi, não usou esse termo, mas atravessado pelo Pai Pai, que é um livro testemunhal, confessional, muito particular. Eu já li que você disse que surgiu de uma depressão, de um momento de depressão. Como é que um livro atravessa um outro e como foi que ele se impôs sobre a Idade de Ouro do Brasil, sobre esse projeto? E como é um projeto confessional de uma vida inteira, se ele foi sendo tecido também, de alguma maneira, ao longo do tempo ali, ele existia enquanto projeto antes? Como é que foi a história do livro, que é um livro com uma carga pessoal dramática e uma história... Não existia esse projeto, nunca existiu,
antes de existir, antes de começar a existir. Eu não sabia o que eu ia fazer, se um artigo, um conto, e aí eu comecei a tomar notas, mas foi tudo num período relativamente curto dessa minha depressão, que foi, aliás, eu sou um depressivo crônico, que me deu grandes descobertas, me levou a grandes descobertas, essa questãozinha do meu histórico pessoal, e que está muito descrito lá no Pai Pai, inclusive toda a questão de suicídio, etc. Essa depressão veio, inclusive, a partir da dor do meu último romance naquele período, que foi o Rei do Cheiro, não ter havido uma única resenha e não ter chegado sequer ao público, não é? Um livro completamente ignorado, e depois, por problemas com a própria editora, a minha agente decidiu que devia terminar o contrato, então praticamente toda a edição foi picotada, foi destruída, não é, para encerrar o contrato. Então é um livro que me custou muito, inclusive eu entrei numa... Começou por aí, eu entrei num edital da Petrobras, que queria financiar obras ficcionais que discutiam o Brasil, não é? Eu fiquei muito feliz, porque eu já estava com o projeto em andamento e mandei, e depois o chefe do júri, lá do grupo de jurados, veio a público dizer que tinha privilegiado jovens escritores, porque os escritores velhos não precisavam disso. Eu tive a impressão que aquilo tinha sido dito para mim, não é? Só que não havia nada disso no edital, não era um edital para jovens escritores, não é? E começou por aí, eu tive que vender algumas coisas que eu tinha, uma garagem recém-adquirida, para escrever o romance, poder parar durante 8 meses e terminar o romance, e depois aconteceu tudo isso, enfim. Então, eu fui solenemente ignorado nos prêmios. Aliás, eu sou ignorado nos prêmios que não têm dinheiro, e eu sou louco para receber prêmio em dinheiro, porque esse é o único prêmio que realmente faz sentido. Desculpem, é legal você ter o teu currículo, mas é legal também você poder ir ao supermercado e comprar o que você necessita, não é? E já tive muitos momentos de muita dificuldade financeira, porque essa é a minha profissão, é ser escritor. Enfim, então, nesse momento, apareceu a figura do meu pai, que, veja você, já tinha aparecido lá no seminário, não é? Naquele momento com o Davi, em que eu escrevi o primeiro conto, realmente enquanto escritor, chamado Um Caso, em que eu descrevia a figura do meu pai e relatava o escarro do meu pai nas madrugadas em que ele estava fabricando pão com o barulho do cilindro de amassar pão, não é? Que, na verdade, funcionava um pouco como uma maneira de acalanto, aquele barulho de cilindro. E essa figura surge nesse momento, de novo, nessa depressão, e aí eu resolvi encarar. Não é? Eu já estava atrás de editora fazia muito tempo, sempre tive muita dificuldade para encontrar editora, muita dificuldade com devassos. A cada edição são 15 anos que se passam até conseguir. As pessoas não sabem disso, não é? A batalha que foi essa nova edição, e as respostas que eu tenho das editoras são constrangedoras. São constrangedoras, eu considero constrangedoras. Mas, enfim... Então, eu estava sem conseguir relançar os meus livros, inclusive o Devassos, que eu já estava há muito tempo tentando, e resolvi, então, escrever, tomar umas anotações sobre o Pai Pai. Nesse momento, a minha agente do Rio, a Lúcia Riff, teve uma representante em São Paulo, que é uma querida, a Ana Paula Isayama, que depois se tornou editora da Todavia, umas editoras da Todavia, e aí a Ana Paula foi a campo e eu apresentei a ela um resumo do Pai Pai. E ela entregou para o Marcelo Ferroni, da Alfaguara, e o Marcelo ficou estupefacto.
e me chamou para uma reunião e me disse: eu quero esse livro. Então eu interrompi o processo todo a Idade de Ouro do Brasil, que, aliás, já estava escrito, mas eu precisava revisar, porque tinha escrito fazia algum tempo, e aí me dediquei ao Pai Pai com uma figura... pronto, aí eu tenho que dizer que eu também recebi da vida algumas bênçãos, não é? Os meus novos editores, tanto na Alfaguara quanto na Objetiva, a Daniela Duarte na Objetiva e o Marcelo Ferroni na Alfaguara, são um irmão e uma irmã. Eles abraçaram. Meu Deus, o que Daniela fez no Devassos, como ela me ajudou, que o Marcelo me acompanhou, porque o projeto do Pai Pai não existia. Não é? Eu ia escrevendo e lembrava de coisas e dizia: meu Deus, e fui percebendo toda a presença do meu pai durante a escritura do livro. E fui descobrindo o perdão nesse processo. Sim, esse é um tema. Que eu considero que o livro talvez signifique para mim alguma coisa em torno de 20 anos de análise, a escritura do livro. Então, eu realmente fui muito abençoado por essas duas figuras, não é? E aí foi com o Marcelo, me ajudou muitíssimo. João, isso aqui está muito repetido. Olha, aqui talvez esteja fora de lugar isto. E eu brigava, mas Marcelo, não é assim. E aí, de repente, mas eu vou pegar um pouco do que o Marcelo diz que ele tem razão e um pouco do que eu digo que eu tenho razão. E aí, quando eu ia olhar, oh, meu Deus, ficou maravilhoso por conta dessa fricção. Não é? Essa é uma fricção que eu só tinha sentido, imaginem vocês, num roteiro que eu fiz para o Jean Garret, um diretor da Boca, num filme chamado A Mulher que Inventou o Amor, que obviamente ninguém conhece, não é? Mas que o Jean chegava: não, televisão, não gosto muito disso. Porra, Jean, por quê? Por isso. E aí e quando eu via, nossa, está muito melhor do que antes agora. Essa sensação, quando você tem uma interlocução, é maravilhosa, e uma interlocução fraterna, não é ainda melhor. Então, foi por isso que o Pai Pai se atravancou e que o Pai Pai saiu com tanta paixão e saiu tanto quanto ele deveria ter saído, do jeito que ele deveria ter saído. O dia que o Marcelo me comunicou: João, agora não tem mais o que fazer, o livro foi hoje para a gráfica. Eu tive um chilique, falei: meu Deus, eu estou ferrado, porque qualquer pessoa nesse país, e se o livro for traduzido fora do país, vai saber quem é esse desgraçado chamado João Silvério Trevisan. Desgraçado no sentido de sofrer muito a sua vida interior, não é? As suas dúvidas, as suas inseguranças, as suas depressões, etc, etc. E aí eu fiquei com muito medo. E depois eu disse: não, o medo faz todo sentido, mas era isso que eu queria. Se eu não tivesse escrito assim, me desnudado até esse ponto, eu não teria feito um livro como Pai Pai. Era exatamente o que eu queria ter feito. Então, até logo, boa viagem. E para a psicanálise, isso é sublimação, né? É uma saída também, né? Freud tinha um diálogo muito absoluta. Intenso com a literatura, justamente por isso. Uhum. Cristina, tem duas perguntas da plateia, né? Eu tenho uma, mas eu vou tentar decifrar aqui. Não, mas vai na sua enquanto eu me dedico aqui à missão. A primeira delas é: como é a sua rotina de escrita? Eu me lembro de você ter falado sobre a intuição disciplinada. Eu gostaria de dizer que eu sou super disciplinado, mas eu já fui em alguns momentos. Em outros eu não sou tanto quanto eu gostaria. Eu acho que o compromisso com a escrita é fundamental. Eu não gosto de escritor de fim de semana. Eu sempre digo nas minhas oficinas: por favor, escrevam todos os dias. A sua literatura merece uma parte de vocês. Ela não é uma brincadeirinha. Ainda que vocês possam não utilizar o que estão escrevendo, mas vocês estão oxigenando sua vida interior através da escrita, através da palavra. Então, isso já é uma disciplina, não é? E falando isso para os meus e minhas oficineiras e oficineiros, eu, quando fui escrever
Bem, eu já dou oficinas há mais de 30 anos. Mas quando eu fui escrever Ana em Veneza, eu escrevia num 436. Alguém aqui sabe o que é um 436? É um computadorzinho que era um pouquinho melhor do que uma máquina de escrever. E que foi fundamental para mim. Meus irmãos se cotizaram para me dar de presente o 436, e foi fundamental porque eu não precisava mais botar aquela tirinha para corrigir. Eu apagava e pronto, e escrevia em cima, não era uma coisa maravilhosa. Então, quando eu me sentei para escrever Ana em Veneza, eu fiquei deslumbrado, porque eu me sentava às 9, aí eu tinha um horário rigorosíssimo. Aliás, para vários romances eu tive um horário rigorosíssimo. Eu estou dizendo que nem sempre fui assim, porque o Pai Pai, por exemplo, inaugurou uma outra fase que não tinha nem projeto. Eu sempre exijo nas oficinas um projeto mínimo, não é? Eu sentava às 9 horas, e às 9 horas em ponto eu retomava o texto. Até a hora do almoço, fazia uma cesta de meia hora, voltava daí e ia até às 6, 7 horas, mas tudo isso lá com um cartazinho na frente, me lembrando dos horários, não é? Então, quando eu descobri isso no Ana em Veneza, foi uma maravilha, porque eu descobri também o quanto eu tinha aprendido nas minhas oficinas. Ao ensinar, de fato, o aprendizado é essencial no ato de ensinar, não é? Ele faz parte do ato de ensinar. E aí, no Ana em Veneza, eu me dei conta disso, que eu tinha uma intuição disciplinada. Eu me sentava ali e retomava no ponto em que eu tinha parado no dia anterior, não é? Eu acho que isso é uma bênção, mas não é sempre que acontece assim, não é? Eu acho que isso é legal, buscar essa possibilidade. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas, resumidamente, eu não tenho uma rotina específica. Eu tento ter uma rotina de disciplina. Mas, atualmente, por exemplo, eu tenho feito tanta coisa, inclusive sofrendo infarto, que não estava previsto, não é? Que eu não tenho mais condições de me disciplinar até o ponto em que eu gostaria, não é? Eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Tudo bem que eu tentei melhorar minha qualidade de vida depois do infarto, mas não posso me dar o luxo de não pensar na minha sobrevivência, porque se eu não pensar nela, eu não sobrevivo, não é? Então eu tenho me dividido mais do que nunca entre a minha criação e a minha sobrevivência. Bom, eu vou arriscar aqui essa. Eu respondi, eu não sei quem é suficiente isso para quem perguntou. A pessoa pergunta aqui: com a militarização proposta pelo governo federal, como trabalhar a questão da intolerância religiosa nas escolas? Imagino que ele esteja falando. Intolerância religiosa? Nas escolas. Eu acho que ele está perguntando aqui da militarização nas escolas e como isso. Eu não sei como responder a esse ponto específico, né? Porque tem tantos pontos específicos a serem respondidos. Quer dizer, como é que nós vamos trabalhar a intolerância na cultura, a intolerância no olhar identitário, a intolerância frente às questões feministas, às questões da luta antirracista, às questões ambientais, que são, neste momento, fundamentalíssimas. Eu não tenho nenhuma resposta específica a dar, a não ser o seguinte: nós estamos vivendo, primeiro, do meu ponto de vista, eu já escrevi isso na abertura do nosso livrinho lá, A Resistência dos Vagalumes. Nós, primeiro, acho que temos claramente uma realidade que nós fazíamos de conta que não conhecíamos. Os ratos saíram todos do porão. Então, nós temos o privilégio de saber que os ratos são os ratos e dar nome aos ratos. Os ratos foram parar em Brasília e levaram como bandeira a crise do masculino. A crise do masculino se instalou em Brasília. Para mim, é muito claro, por ter escrito 6 balas num buraco só, que é uma análise muito ampla da crise do masculino, e eu fico espantado como tudo aquilo que eu analisei
Seis Balas de um Buraco Só, está em Brasília, está em atividade em Brasília. Todos os aspectos de ressentimento, de violência, de agressividade estão em Brasília atualmente. Tanto que eu e Daniela chegamos a um acordo da Objetiva e o ano que vem vai sair finalmente a segunda edição do Seis Balas de um Buraco Só, em que eu preciso englobar, inclusive, essa parte da história do Brasil que estamos vivendo. Isso é uma questão. A crise do masculino está instalada em Brasília, está sentada no trono em Brasília. E segunda questão fundamental. Nós estamos vivendo sob o signo da arminha. O que é que isto significa? Psicanalistas, por favor. Isso significa que estamos vivendo debaixo de um governo movido à pulsão de morte. E pulsão de morte, ela é perigosíssima, inclusive para quem a promove. Ela é autodestrutiva. Então, convém a gente não morrer na véspera, como o peru. Acho que nós estamos diante de um espetáculo pavoroso, nojento, perigoso e deslumbrante. Nós estamos vendo um lado do Brasil que nós não conhecíamos e que tem todos esses detalhes da sombra brasileira, para usar agora um conceito junguiano. Aquele lado nosso que nós escondemos, nós temos nas nações a sua sombra. O nazismo foi a sombra da Alemanha, por longo tempo ocultada pela grandeza da Alemanha, da história alemã, as suas criações todas. E nós estamos vivendo o nosso momento de sombra nacional. Ora, é um grande momento. É um grande momento a ser acompanhado com lupa. Eu acho que tudo isso não é pouco para que nós reforcemos a nossa capacidade de resistir e de criar. Daí porque eu volto àquilo que mencionamos, que você mencionou no começo, Robinson. Quanto mais escuro o entorno, mais brilham os vagalumes e os oprimidos purpurinados. Terminamos aqui. Não pensem que eu não perco o sono, não, viu? Ok, paramos aqui. Só para agradecer, então, Josélia, terminamos? Só para agradecer mais uma vez a vocês, a todo o pessoal da biblioteca, a começar pela Josélia, por terem convidado a gente. É magnífico estar aqui na biblioteca. Eu já vi coisas deliciosas aqui nesse palco. Já lancei o Pai aqui. Estava com uma psicanalista e um pai de santo, debatendo meu livro, um babalorixá maravilhoso. E eu fico muito feliz de estar novamente aqui. Muito obrigado. E muito obrigado para vocês, queridos, que se debruçaram sobre a minha obra. Muito obrigado. Isso não tem preço, viu? E não tem amor que possa pagar isso. E afeto. Obrigado. Viu?